Olá a todos, sou Ismael Nascimento e neste vídeo eu irei estar falando sobre como foi a minha experiência dentro de uma faculdade, fazendo uma graduação presencial, que durou aí no caso de cerca de 5 meses, né? Começou em fevereiro, início de fevereiro, foi até julho, e explicar um pouco como é que foram esses dias que eu estava fazendo presencial. Vamos lá. Só resumindo como é que aconteceu tudo isso, foi o seguinte. Eu trabalhava e aí a faculdade era de 6, tinha aula que começava muitas vezes 6 horas e ia até, por exemplo, umas 10h30 da noite, né? Para minha felicidade, eu morava do lado da faculdade, então eu saía do trabalho, do centro de Uberlândia, ia para a faculdade que ficava perto da minha casa. Chegava em torno aí de 6h30 na faculdade, saindo 5 horas do trabalho. É, Chegava nesse horário de 5h30, 6h30 na faculdade, né? Como é que foi essa questão das provas, dos colegas, das amizades, dos projetos? Vou falar um pouco, né, da minha visão sobre isso. Não só a minha visão, mas a minha experiência em si, como é que eu passei durante esses 5 meses indo para a faculdade, tá? E também, é um vídeo que vai demorar um pouquinho mais, vamos lá. Sobre as dificuldades, falar um pouquinho iniciando sobre essas dificuldades de trabalhar, fazer faculdade, chegar depois da faculdade, ter os seus projetos em casa. Então, já começa por aí as dificuldades, né, de você, por exemplo, estudar para as matérias da faculdade. Eu fiz, no caso, cerca de 6 matérias, todas as matérias do semestre, no caso, eram 6 matérias. Eu não lembro quais as matérias eram, era direitinho, mas em torno de 6 matérias. Então, tinha essa dificuldade de chegar em casa, tirar algum dia da semana para estudar, coisas que eu via em sala de aula. Então, isso é algo ruim para quem trabalha e ainda tem projetos fora, né? Os freelancers da vida, né? No meu caso, estudar para a faculdade presencial isso complica bastante. E também questão de trabalhos, como é que foi trabalhos que os professores passavam. Resumindo, eu não fiz nenhum trabalho em trabalho de escrito. Eu posso ter feito um ou dois, assim. Eu lembro que eu fiz dois. Eu pensava que tinha feito só um no final do semestre, mas foram dois. Eu fiz dois trabalhos escritos em 5 meses presencial. Teve outros trabalhos, mas contava com a ajuda dos colegas e aí me virava para entregar a minha parte. Como eu falei, eu só fiz dois trabalhos que foram escritos. Eu lembro que eu fui até, por exemplo, a biblioteca da faculdade para fazer um dos trabalhos. E outro trabalho eu fiz na madrugada, não sei como eu fiz esse segundo trabalho, que foi o último que eu fiz no final do semestre, mas fiz um trabalho, cerca de uma página, 2 páginas, escrita mesmo na mão. O primeiro trabalho também foi na mão. Mas assim, em 5 meses presencial eu fiz dois trabalhos, né? Isso foi fato. Fora as provas, como é que foram as provas, Maio? Resumindo, eu não estudei praticamente para quase nenhuma prova que eu fiz no semestre. Pesquei bastante, no caso, não é pesquei, colei bastante, né? Ou seja, pegar a resposta de outra pessoa. Fiz isso em diversas provas, né? Não posso negar. E também passei muitas matérias por conta disso, por pegar a resposta de outros alunos e também fazer a doação, no caso, de respostas minhas para outros alunos, né? Eu vou colocar essa palavra doação, fica algo mais bonito aí. E também agradeço muito aos alunos que ajudaram. Eram matérias, muitas vezes, por exemplo, de informática mesmo, de própria ciência da computação, que eu sabia, então passava para as pessoas que não sabiam, e as matérias, por exemplo, de física, matérias que envolviam matemática, que envolviam cálculos,
E geralmente eu pegava as respostas com outros alunos na hora da prova, né? Se algum professor ver este vídeo, isso é fato, não posso negar. E muitas vezes a faculdade mesmo obriga a alunos, por exemplo, muitas vezes no meu caso, ou caso de muitos outros que trabalham, estudam, têm os seus outros projetos e fazem, né, o presencial à noite, fazer isso, né? Pegar, no caso, a resposta de outros alunos para passar, porque pode ser uma desculpa minha, pode não ser uma desculpa minha, mas eu acredito que a faculdade muitas vezes ela leva você para esse caminho de pegar a resposta do outro, porque, por exemplo, tem matérias, por exemplo, eu tinha duas matérias que eram voltadas para lógica de programação. No meu caso, era ruim porque eu já tenho um conhecimento, né, um pouco de conhecimento, né? E aí ficava chato para mim. Por exemplo, eu tenho que deixar gravado nesse vídeo falando sobre uma determinada assunto que eu não fiz em nenhuma prova. Por exemplo, eu quase zerei, eu não lembro se eu zerei prova, acho que eu não zerei nenhuma prova por conta que eu pegava a resposta de outros alunos, né? Mas, por exemplo, algo que eu não fazia nas provas de lógica de programação, tinha duas matérias sobre lógicas, era a chamada tabela verdade, que você tinha que copiar, nossa, muitas vezes 010101 para depois achar uma resposta para levar para outra e para mim não dava. Eu realmente, por exemplo, quase zerei prova por não fazer essa tabela verdade, que era o que sempre valia mais, ou seja, o que sempre trabalho braçal de fato valia mais. Então, assim, não fiz tabela verdade em nenhuma das vezes das provas que foi pedida. E, por exemplo, em sala de aula, quando eu estava na sala de aula e algum professor passava, por exemplo, quer dizer, os professores iam lá, anotavam no quadro a matéria, e aí se copiava ou não. Eu geralmente copiava uma coisinha ou outra, anotava em tópicos, né? Por exemplo, eu acho que nos primeiros dias de aula eu não tinha caderno. Por quê? Porque eu esqueci, de fato, de comprar um caderno. Eu nem lembrava que, por exemplo, vou para a faculdade, preciso de um caderno para anotar alguma coisa. Não, cheguei lá, abri a bolsa, aí eu lembrei, não comprei caderno. Pois é, aconteceu isso. E assim, eu comprei um caderno, acho que não tinha nem matéria, um caderno, sei lá, de 100 folhas, eu devo ter anotado, sei lá, 10 folhas ou 20, sei lá, foi muito, se tiver 20 lá, foi muito realmente. Por exemplo, atividades que passavam na sala de aula. Eu fazia, por exemplo, muitas atividades valiam como presença, então eu fazia uma coisinha ou outra ali, mostrava que eu tinha feito e aí beleza, dava presença, porque uma das coisas muito importantes nessa faculdade que eu tava era a questão de presença, né? Se você, por exemplo, tivesse 15 faltas naquela matéria, você automaticamente parece que já estava reprovado. Então, presença era algo muito importante. Então, eu fazia praticamente de tudo para ter presença nas matérias, nas aulas das matérias. Outra coisa, questão de presença, é muito interessante eu falar isso, né? Estou lembrando aqui. Interessante entre aspas, hein? Tinham matérias, por exemplo, de matemática, que envolviam matemática, por exemplo, física, álgebra e alguma coisa, sei lá. Nessas matérias eram matérias que eu não gostava, né? Porque, de certa forma, eram matérias que me desanimavam de estar ali na faculdade, de ver tudo aquilo novamente. Matérias de ensino médio mesmo, não era nada de matéria nova, era matéria de ensino médio. Então, eram matérias que me desanimavam quando eu estava desde o início da aula, né? Por quê? Porque eram matérias que eu já tinha visto no ensino médio, matérias que eu teria que refazer tudo de novo, e mesmo assim teria que, nossa, estudar, todo aquele sofrimento que você já teve no ensino médio, se você não foi um aluno excepcional, se você não foi um aluno excepcional nessas matérias de física, matemática, essas matérias em si, de fato, né? Então eu teria que, vamos dizer assim, estudar novamente, se esforçar para tirar boa nota e passar. Então eram matérias que eu desgostava bastante. Então eu só ia, por exemplo, faltando 30 ou 40 minutos para acabar a aula,
para mim pegar o quê? A presença, né? Pois é, chegava 30, 40. Eu ia para a faculdade cedo, né? Por exemplo, eu chegava 6h30 na faculdade, a aula acabava, por exemplo, 8h40. Eu entrava, sei lá, 8 horas dentro da sala só para pegar a presença. Ou então, muitas vezes, contei com a ajuda aí dos colegas, dos amigos, para, né, dar presença enquanto eu não estava na sala de aula. Aconteceu isso algumas vezes, nem todas as vezes dava certo, algumas vezes dava, algumas vezes não, dependia também do professor. Tinha professor que ajudavam nisso, né? São professores aí que conseguem entender melhor os alunos, vamos dizer assim, né? Agradeço esses professores. São professores que realmente são maravilhosos, tá? E raros. Ai, ai. Mas assim, isso pode ser errado ou não, mas são coisas que vai ter nas faculdades. As pessoas irão fazer nas faculdades enquanto o sistema de ensino ainda for dessa forma, né? Na forma que é atualmente, que assim, como é que como eu sempre digo, muitas vezes obriga você a fazer aquela determinada atitude errada por conta que eu posso de certa forma colocar a culpa no sistema atual de ensino das graduações, mas vai, tem pessoas que discordam, pode estar certa, mas aqui é a minha visão, tá? Se você discorda, coloca nos comentários, eu vou responder com a minha visão também, tá? Outro ponto, acredito eu, que para falar sobre presencial foram, por exemplo, os trabalhos práticos. O que é que teve de trabalho prático? Eu teve um trabalho prático chamado, não lembro o nome agora, da faculdade lá, da Unitri, lá em Uberlândia, que foi lá que eu fiz o primeiro semestre. Foi um trabalho onde prático, como fosse a semana, por exemplo, daquela determinada graduação. Por exemplo, a semana de ciência da computação, semana de enfermagem. E eu cheguei a participar de uma dessas semanas, que foi justamente da semana de ciências da computação, onde a turma se dividiu em grupos e aí cada grupo teve que criar um projeto relacionado, no caso, foi até uma confusão isso, porque primeiro era projeto relacionado a tal coisa, depois mudou para tal coisa, enfim, uma confusão. E aí no final eu lembro que ficou. Tinha que fazer um projeto utilizando Arduino. Esse era o princípio. Utilizou Arduino, fez o projeto utilizando Arduino. E eu lembro que foi o meu grupo. Eu lembro de cada pessoa do meu grupo. Lembro o que cada um fez. E lembro também qual foi o nosso projeto, que foi um automatizador para irrigar, no caso, plantações, que eu não lembro o nome, sei lá, de lojas que vendem plantas. Eu não sei o nome, Garden, se eu não me engano. Garden, alguma coisa, né? Então foi um sistema utilizando Arduino, né, para automatizar essa questão de abrir sozinho para a irrigação das plantas dentro desse Garden. Foi um projeto, foi uma semana bem legal, teve vários projetos interessantes, tanto não só da minha turma, né, do primeiro semestre, mas também de outras turmas. Estive visitando, lembro de alguns. Isso foi bem interessante também para essa questão de conversar com as pessoas, interagir um pouco mais com as pessoas da turma. Por exemplo, entrou cerca de 40 ou mais pessoas na turma inicial, na turma de Ciência da Computação 2018.1. Então teve bastante pessoas, muitas pessoas eu cheguei a conversar muito pouco, né? Ter esse relacionamento de conversar bem pouco, mas sempre que eu podia eu estava ali conversando, entendendo, vendo o outro lado das pessoas que não sabiam, que por exemplo entrou na ciência da computação, mas de fato não sabia o que fazer, entrou lá para descobrir se realmente era a sua, de certa forma, quero que ciência da computação vire minha profissão, ou os ramos da ciência da computação. Então foi bem interessante ver de perto um pouco mais como as pessoas estão entrando dentro das faculdades, né? Com o conhecimento do que realmente quer fazer ou do conhecimento que ainda não possui e que está procurando ali dentro da faculdade.
Vi pessoas assim muito inteligentes realmente em questão de matérias normais, esforçadas para aprender, pessoas que não sabiam, mas estavam com dedicação para aprender, de se esforçar mesmo. Por exemplo, tive um amigo chamado Raí, é, onde infelizmente ele não tinha, por exemplo, um computador, né? Então, assim, para ele as matérias de programação foi praticamente impossível fazer, porque programação precisa, para você aprender, precisa praticar, né? E sem computador realmente não dá. Ajudei muito ele, cara, excelente também. Tive outros amigos é, durante aí esses 5 meses dentro da faculdade presencial. Poderia citar o nome de cada um, mas eu posso esquecer, então eu vou evitar de citar nomes, para que eu esqueça, né? É, então, assim, falando um pouco sobre os alunos, sobre matérias, sobre provas, e também queria falar um pouco sobre os professores. É como eu estava falar de professores é muito engraçado porque, por exemplo, existem vários tipos de professores, né? E tem professores assim excepcionais que eu realmente de lá não vou esquecer, vou levar pro resto da vida. Esses professores que aí podem estar assistindo esse vídeo agora neste momento vão lembrar. Mas incrível, sim. Nossa, tem professores que ajudam muito você, questão de conselho, questão dentro de sala de aula mesmo, dentro da disciplina que ele leciona. E nossa, eu falo assim, lembrando, é bem complicado porque de certa forma foram professores que me ajudaram bastante, né? Tanto questão de conversar mesmo, por exemplo, muitas vezes não só conversa de coisas de faculdade, mas coisas mesmo da vida que acontece, você vai lá, fala com o professor passa a experiência que ele tem. Isso eu acho incrível. E teve professores aí que me aguentaram. Professores que me ajudaram bastante dentro de sala de aula em questão de facilitar a vida dentro de sala de aula. Isso é incrível, né? Não são todos os professores que fazem isso. Nossa, ainda bem que tem esses professores raros ainda aí. E assim, até brinco, falo, não, quando eu for professor, vou ser aquele professor que é bem, nossa, né? Que vou ajudar muitos alunos, assim como eu fui ajudado. E, nossa, eu falo brincando isso, mas sério mesmo. E assim, falando um pouco da faculdade, assim, um resumo bem grande seria isso. É, nossa, eu não posso lembrar agora dos professores que. Mas vamos lá. Outro ponto interessante que eu não posso deixar de falar aqui é as pessoas em si da faculdade que você conhece, né? Não só pessoas dentro da sua turma, mas outras pessoas de outras graduações. Nossa, outro ponto interessante, muitas pessoas diferentes dentro da faculdade, pessoas com diversos estilos. Eu, infelizmente, não conheci muitas pessoas porque quando eu estava na faculdade, eu estava nos bancos lá olhando as pessoas passarem, esperando entrar dentro da sala de aula para pegar a presença, ou só chegava na hora de pegar na faculdade para pegar a presença, né? Pegar a presença e se não tinha mais aula ia embora, se tinha aula ia, por exemplo, a faculdade era perto do shopping, então ia muitas vezes entre o intervalo entre uma aula e outra. Saía, ia pro shopping, comprava alguma coisa, comia com os colegas, amigos. E aí voltava para dentro da sala de aula. Na hora que o professor, por exemplo, outra coisa de presença, né? O professor fez a presença no início, é, por exemplo, fez presença nos 15 minutos de aula. Fez a presença, deu presença, tchau, tchau, foi embora. Acontecia desse jeito, né? Mas sim, foi uma boa experiência participar presencialmente de uma faculdade, tanto a questão das pessoas, levar os relacionamentos, né, levar a questão
do aprendizado em si mesmo, de ver novamente matérias que você já tinha visto, relembrar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais, você sempre está aprendendo, né? Então, para mim foi ótimo essa minha experiência que eu tive. Reclamei muito e reclamo muito ainda, não tem como evitar isso. Mas, enquanto, né, não estiver mudado, estou aí tentando aos poucos. Como eu sempre digo, se você quer mudança, faça você mesmo mudanças simples, né? Para as mudanças maiores um dia chegar. Então, acredito que eu estou fazendo um pouquinho disso, ou não, não sei. Vai que eu tenha falando besteira aqui. Mas, continuo tentando aí. Um dia quero ver o sistema de ensino ainda bem melhor do que é hoje, tanto na questão de graduação de ensino superior, quanto também em outros aspectos. Mas acredito que é isso, um resumo aí da minha experiência. Era um vídeo que eu estava devendo vocês, que eu falei, eu fiz o vídeo lá do início, vou deixar aqui no link da descrição, eu falando sobre o primeiro dia de aula da faculdade, como é que foi essa experiência. Eu tô falando agora como é que foi esse semestre inteiro, e tem muitos outros vídeos que eu tenho que fazer ainda para falar sobre com vocês. Por exemplo, vídeos mudança de Uberlândia para São Paulo, porque eu agora estou em São Paulo, não estou mais em Uberlândia, tá? Como é que foi essa transição e o porquê dessa transição e porquê um novo recomeço na cidade de São Paulo, tá? É um dos vídeos que eu estou devendo também, ainda irei gravar, mas já deixando aí uma prévia para vocês. É isso aí, galera. Valeu, até uma próxima.